Bases filosóficas da Gestalt terapia. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui. Basicamente, eu quero trazer o tripé filosófico da Gestalt terapia. Nossa visão de homem, qual o pensamento gestáltico? E acho que isso é sempre muito fundamental para o nosso trabalho. Mas a gente vai falar bastante por aqui hoje. Então, fique aí, que em breve eu volto para a gente falar sobre isso. Se você não me conhece, eu sou Tereza Amorim, diretora do Instituto Carioca de Gestalt Terapia e apresentadora deste programa. Vamos falar então hoje sobre as nossas bases filosóficas. Eu acho que é sempre muito importante a gente parar para revisitar, ter esse olhar sobre as nossas bases. A gente pode começar a falar, sim, que a Gestalt terapia é uma abordagem que tem como um tripé filosófico o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia. Eu acho que assim a gente já começa a pensar, uau, então o que temos? O que é exatamente uma abordagem que traz a filosofia humanista, o pensamento humanista? Quando a gente pensa no humanismo, a gente pensa muito nesse resgate do ser humano, no resgate da dignidade desse homem, do valor, da autonomia. Eu acho que a gente consegue pensar que dentro do nosso consultório, o nosso cliente chega muitas vezes com dificuldades para olhar para si mesmo, para resgatar o que ele tem de mais belo, de mais precioso. O pensamento humanista tentou resgatar exatamente isso. Esse homem que estava muito preso a crenças religiosas, que de alguma forma teria perdido o poder da autonomia. E esse resgate é fundamental para o humano. E aqui pensando no nosso trabalho clínico. Eu gosto sempre de receber o meu cliente e olhar junto com ele o que ele tem de mais belo, sublime. E muitas vezes temos dificuldades mesmo de olhar para o nosso poder, para a noa autogestão. Eu sei que muitas vezes, quando a gente pensa no humanismo, a gente pensa, eu estou pensando aqui na psicologia humanista. Sim, a gente pode pensar na psicologia humanista, que faz parte desse movimento. Mas eu quero aqui resgatar o pensamento, a base filosófica da Gestalt terapia. Claro, a Gestalt terapia vem nesse viés da psicologia humanista também, mas isso não é exatamente o nosso assunto de hoje. Vamos falar agora sobre o existencialismo? Eu amo o existencialismo, sou uma apaixonada por Sartre e realmente acredito que toda a nossa abordagem gestáltica está muito baseada nessa responsabilidade, nessa existência, na singularidade desse homem, nesses conceitos, ou melhor, questões fundamentais da nossa existência. Um dos pontos mais significativos do existencialismo aqui no nosso trabalho clínico é pensar na responsabilidade desse sujeito, na responsabilidade existencial desse sujeito. Eu gosto muito de um conceito que Sartre traz, que é o conceito da má-fé. Muitas vezes mentimos para nós mesmos, simplesmente para evitar a responsabilidade pelas nossas escolhas, pela nossa existência. Então, ao trabalhar com a Gestalt terapia, com
esse pensamento filosófico do existencialismo, entendemos que em nossas intervenções, em todo o trabalho clínico, a gente precisa respeitar a singularidade desse cliente, trabalhar questões como a própria finitude, a angústia que faz parte de todo ser e que precisa ser tratada, não para ser curada, mas para ser ouvida. Muitas vezes nossos clientes chegam no consultório com suas angústias e o terapeuta precisa escutar, acolher e ser firme para aguentar a angústia do outro. Junto com isso, como falei anteriormente, a responsabilidade. Esse é um ponto muito importante. Muitas vezes, e boa parte do sofrimento humano é a ausência de responsabilidade pela sua própria vida. Então, aquele lugar de vitimização, e eu gosto de dizer até de terceirização da vida, não existe no nosso trabalho clínico em Gestalt terapia. O cliente precisa entrar em contato exatamente com a sua existência. E o que ele, neste momento, está fazendo? Qual a sua responsabilidade? E a gente precisa seguir e falar aí da fenomenologia. Mas antes de chegar nesse ponto, aquele momento youtuber, né? Você conhece. Pedir para você dar o seu gostei, compartilhar com seus amigos que gostam dessa abordagem. Às vezes pessoas querem, quais são as bases da Gestalt terapia, as bases filosóficas? Olha aí, um vídeo bom aí para o seu coleguinha. E também pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho. O sininho também é outro ponto importante. E também, bom lembrar para você, eu sempre coloco aqui alguns cards sobre outros vídeos que eu falo um pouco sobre, nesse caso aqui, nesse vídeo, sobre o existencialismo, né? Sobre as bases filosóficas. E, especificamente, eu tenho um vídeo muito especial que eu acho que eu vou botar aqui para você, sobre os princípios básicos da Gestalt terapia. Então, acho que vai te ajudar a compreender aí de uma forma geral. Mas vamos agora falar da fenomenologia. A fenomenologia ela se apresenta, né, como uma filosofia, como um método. A gente sabe que falar de Gestalt terapia é falar de é uma abordagem fenomenológica e existencial, é por aí. Mas a gente não pode esquecer que ela também carrega, né, todo o pensamento humanista. Mas vamos falar da fenomenologia. O que é exatamente? Né? A gente lembra de fenomenologia, a gente lembra de Husserl, né? Lembra de Heidegger, enfim, de Sartre mesmo. A gente precisa entender que a fenomenologia está presente em todo o nosso trabalho clínico. Pensar que ela traz como método a investigação da experiência do sujeito, da experiência subjetiva desse sujeito. A gente sabe que pensar em fenomenologia é pensar em fenômeno. E o que é exatamente o fenômeno? O fenômeno é aquilo que aparece, que se manifesta. E é isso que estamos sempre atentos na nossa psicoterapia. O que está acontecendo nesse momento? O que está se manifestando ali na nossa frente? Podemos entender que, ao pensar na fenomenologia, a gente pensa em todo o método terapêutico. Gestalt terapia, em Gestalt terapia não trabalhamos com a interpretação e sim com o método fenomenológico. E junto com esse método fenomenológico tem todo o nosso manejo clínico. Eu acho que você já ouviu falar algumas coisas como ir às coisas mesmas, suspender os pressupostos, pensar nessa redução fenomenológica. Esse é o tripé da Gestalt terapia. Um tripé filosófico, sólido, e que traz tudo o que precisamos para a nossa prática clínica. A gente precisa assimilar muito bem as nossas bases filosóficas e, consequentemente, entender como tudo isso surge ali no setting terapêutico. Então, falar de uma
abordagem que fala de humanismo, de existencialismo, de fenomenologia. É falar de uma abordagem que acredita nesse humano, no poder, acredita que o sujeito pode ocupar um outro lugar na sua vida, se responsabilizando, se apropriando de si mesmo, sendo o protagonista da sua vida, como a gente gosta de falar. E junto com isso, toda a fenomenologia que conduz todas as sessões terapêuticas. E o que um terapeuta precisa fazer? Apenas acompanhar cada fenômeno. E é exatamente nessa direção, né, com toda essa base filosófica, que desenvolvemos a nossa escuta fenomenológica, a nossa presença, a nossa visão. A gente vai ficar por aqui hoje, mas eu vou te lembrar. E aí, já se inscreveu para a semana de aula ao vivo? Gestalt Terapia, Teoria e Prática? Então, faça isso agora. O link está aqui embaixo e eu quero te ver nessa semana comigo, tá? Beijo gestáltico.